Olá, meu nome é Rafaela Clarice Rodrigues Santos e o meu artigo é a subjetividade de alunas negras egressas de escolas particulares, escrevivência como método. Esse artigo é apresentado como trabalho final de curso de extensão em Pedagogia Feminista Negra. Esse curso foi promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana em 2022 e tem o objetivo de reunir estudantes, professores da rede básica de ensino, além de ativistas educacionais selecionados por todo o Brasil. Então eu fui uma dessas selecionadas. O curso foi idealizado pela professora doutora Carolina Santos Pinho e coordenada pelas professoras Tainá Mesquita e Rívia Santos. O objetivo desse artigo é fazer uma análise de vivências de mulheres negras escolarizadas em instituições privadas. A conexão da escrita dessas mulheres também com a minha própria escrita e experiência quanto mulher negra educada em escolas majoritariamente brancas. A importância do tema disposto nesse artigo é a necessidade de reconhecimento de estudantes negras em seus contextos, diante de experiências de não pertencimento, de não escuta, de negação da sua fala, e tudo isso influencia grandemente a sua experiência de escolarização, no desenvolvimento de suas potencialidades como ser humano e nos amplos espectros da vida dessa mulher negra na sociedade brasileira. A metodologia sugerida é a da escrevivência, que é um termo cunhado por Conceição Evaristo, que trata da subjetividade negra inerente aos aspectos de escrever, viver e ser. O método aproxima a subjetividade negra da escrita, suprimindo a neutralidade da escrita acadêmica, em detrimento de uma fala que reconhece a nossa própria experiência enquanto um grupo historicamente silenciado. Assim, é importante salientar que esse artigo foi escrito ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa, para evidenciar o processo recente de identificação desta autora, conectado com as histórias de outras mulheres e o referencial teórico. A análise se apoia no paradigma interseccional, que é um termo utilizado pela professora norte-americana Kimberly Cashel e popularizado a partir de 2001. O conceito de interseccionalidade é definido por Ecotirene como uma possibilidade, uma sensibilidade analítica, resultado do pensamento feminista negro, de suas particularidades que não são observadas pelo feminismo hegemônico e pelo movimento antirracista com foco nos homens. A interseccionalidade combina dois ou mais fatores sociais que definem uma pessoa. No caso dessa pesquisa, os fatores são gênero e raça das mulheres negras. Esse artigo se baseia ainda na pedagogia feminista negra, que defende a recuperação, defesa e reinterpretação das histórias de lutas negras em oposição aos paradigmas do poder hegemônico branco europeu no enfrentamento ao racismo, sexismo e opressões vividas pelas mulheres em diversos contextos. De acordo com Pinho, 2022, esse pensamento é o conjunto de tradições intelectuais feministas negras específicas, embora heterogêneas, criadas a partir do lugar social que as mulheres ocupam como coletividade. Esse conjunto de tradições nasce da tensão dialética entre a opressão sofrida pelas mulheres negras e o seu ativismo. A perspectiva se aproxima também do método de escrevivência de Conceição Evaristo, onde o sujeito, ao falar de si, combina sua vivência com a de um coletivo de mulheres negras oriundas de camadas populares, demarcando a sua subjetividade como um corpo sujeito negro, termo de Ferreira. Na escrevivência, o corpo negro tem autonomia e é um processo de descolonização ou um ato político, como fala Quilomba. Iniciamos a discussão a partir do conceito de identidade de Anthony Appiah, segundo o qual existem três dimensões para pensar sobre identidade. A primeira é o fato de existirem rótulos que indicam como os indivíduos reagem e pensam sobre si mesmo e os outros. Outra prerrogativa é a existência de normas de identificação ou de tratamento. Essas normas carregam o modo como as pessoas devem se comportar, agir, reagir, atuar sobre pessoas de determinadas identidades. E a última abordagem indica que a existência de normas para certos grupos resulta em ações de acordo com os rótulos que esses grupos ou pessoas carregam. A identidade negra é construída historicamente sob o aspecto de inferiorização, escravização e de substituição de sua cultura pela cultura hegemônica europeia é contestada através dos movimentos sociais que defendem as minorias e questionam a identidade forjada num padrão sociocultural branco cultuado pela sociedade. Isso de acordo com o Nascimento. É nesse processo de quebra de paradigmas da própria sociedade que ocorre o reconhecimento da mulher negra, só que esse reconhecimento ele vem acompanhado de uma dor que é subjugada, que não é nomeada, que é impedida de ser imposta.
Essa dor é nomeada por Piedade como dororidade, que é uma dor que une as mulheres pretas em torno do racismo. O termo é cunhado em complemento ao termo sororidade, que é muito utilizado no feminismo eurocêntrico, mas que não abarca a subjetividade negra. Os relatos ocorrem a partir principalmente do processo de escolarização, fazendo parte da sua socialização primária, que envolve tanto o seio familiar, a interação com outras crianças e professores na escola. Nesse momento, a criança vai aprender e reproduzir as crenças normativas da sociedade, de acordo com o Cavaleiro. A interação da criança com esses significados influencia os seus hábitos, opiniões e valores, tomando para si os valores da sociedade. Os relatos das autoras compreendem o sentido de escrevivência através de uma escrita consciente de suas histórias, mas também do potencial de reversão e redefinição de suas identidades. Outra possibilidade que tem se discutido para o combate do racismo é uma pedagogia revolucionária e antirracista. Pinho e Amaral defendem essa pedagogia para que o cidadão possa identificar a sua cultura e intervir na sua realidade. O contexto da sala de aula multicultural e o papel do professor no enfrentamento do racismo foi abordado também por Bell Hooks. No contexto da educação infantil, Pinho e Amaral discutem que o seu processo de reconhecimento, a criança negra sofre a não representação, a negligência de cuidados e afetividade, impedindo o direito de explorar suas potencialidades enquanto sujeito pleno. No lado oposto, tem-se a criança branca, que já experiencia todo esse cuidado. O grande avanço no Brasil foi a criação no ano de 2003 da Lei Federal 10.639, decretada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei traz a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental e médio, porém a educação infantil não foi citada. Somente no parecer do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno, número 3/2004. As voluntárias para essa pesquisa possuem entre 22 e 46 anos. São egressas de escolas da rede particular na cidade de Aracaju, Sergipe. Seus relatos evidenciam que a temática racial não era abordada nas aulas ou era feita superficialmente, em relação ao período da escravidão ou heranças culturais. A quantidade de alunos negros nessas escolas também era inexpressiva ou inexistente. Sobre as ocasiões em que essas pessoas se sentiam discriminadas, estão associadas com apelidos como café com leite, discriminações relacionadas ao seu cabelo, a recusa na escolha como par de festas, insultos de outros colegas. Algumas relatam sentimento de tristeza, raiva, agressividade e outras a tentativa de repreender posturas inadequadas, porém sem muito sucesso. É uma descoberta que ocorre em um processo doloroso. E, de alguma forma, essas alunas refletiram também sobre a continuidade dos seus estudos e dos estudos no ensino superior, e percebem a importância de estudos em ambientes como a universidade pública para a própria identificação como mulher negra, mudando, então, o paradigma vivenciado na escola. As voluntárias concluem experiências dolorosas nos seus processos de escolarização, despreparo de profissionais, ausência de debates e ações sobre situações de racismo. As sugestões para a mudança desse quadro perpassam pelo debate de questões raciais, conscientização sobre o racismo e a importância do papel do professor e da equipe escolar, além da representatividade e no entorno dessas educandas. É perceptível que a vida dessas voluntárias foi marcada pela problemática racial e a falta de contato com o tema na escola pode ser um limitador, tanto para os que identificam quanto para os que não percebem a discriminação. A abordagem do tema já nas séries iniciais de escolarização é de suma importância para o combate ou a perpetuação do racismo. A violência física e simbólica do racismo deixa marcas profundas nas pessoas e a experiência de escolarização não valoriza suas potencialidades como ser humano. A escola, como espaço de construção de identidade, é um ambiente significativo de intervenção, de construção do ser negro. Destacam-se os movimentos sociais anticolonialistas, feministas, de minorias sociais, para os novos debates acerca do combate ao racismo, assim como a reversão desse estereótipo a partir da construção de redes políticas de apoio, do questionamento da identidade vitimada, do estudo do feminismo negro e de uma pedagogia antirracista e revolucionária. Acreditamos nessa mudança através da educação e de uma pedagogia libertadora, transformadora e afirmativa de nossa identidade negra.
Agradeço aqui as voluntárias para essa pesquisa, ao curso de Pedagogia Feminista Negra, a professora Carolina Santos Pinho, a professora Tainá Mesquita, a professora Rívia Santos, assim como as companheiras de curso pelas trocas riquíssimas que tivemos durante esse período de estudo. Obrigada.